Olá, pessoal. Venho responder aqui as perguntas feitas pelas redes sociais em relação ao mercado de renda fixa. Vou começar com a pergunta do João Carlos aqui. Como é que a elevação da perspectiva de rating do Brasil pela S&P impacta o mercado de renda fixa? Primeiramente, essa elevação, né, o outlook positivo pela S&P, reflete as reformas já feitas ao longo dos últimos anos e a perspectiva de um maior crescimento da economia num ambiente de redução de taxa de juros. Acho que é importante clarificar isso. Essa combinação de fatores, se mantidos ao longo dos próximos 12, 24 meses, é capaz de fazer com que a gente tenha a elevação da nossa nota, né? Que a gente consiga recuperar o nosso grau de investimento. E por que isso é importante para os investimentos de uma maneira geral e não só para os investimentos em renda fixa? Porque muitos investidores estrangeiros, principalmente os investidores institucionais, eles têm uma parcela de alocação maior se aquele país for grau de investimento. Então, espera-se que aumente o fluxo de investimento estrangeiro para o Brasil, com essa elevação de nota, principalmente vindo aí desses investidores institucionais. E por que isso é bom para o mercado de renda fixa, né? Atualmente, tipicamente, os investidores estrangeiros alocam muito seus recursos nos papéis da dívida federal longa, títulos de 10, 15, 20 anos. Isso, então, se a gente mantiver nos trilhos, a gente conseguindo recuperar o grau de investimento, espera-se que as taxas futuras longas no Brasil, tanto nas curvas de juros de inflação quanto nas curvas de juros pré-fixadas, caiam, fazendo com que esses títulos, então, aumentem o seu valor, performem bem. Agora eu vou responder aqui a pergunta do Agop. Quais são os riscos menos óbvios de investir em renda fixa? A gente precisa primeiro classificar, né, quais são os principais riscos em investimentos, novamente, não só em renda fixa, mas como nos demais investimentos também. A gente tem risco de mercado, risco de taxa de juros, né? Ou seja, se você faz uma alocação num título que paga determinada taxa de juros e não vá, né, e precise se desfazer desse investimento antes do seu vencimento, se as taxas de juros sobem, aquele título perde valor. Se as taxas de juros caem, aquele título aumenta o seu valor. Então, existe o risco de oscilação da taxa de juros vis-à-vis o momento que você precisa resgatar esse investimento, né? E aí eu já estou falando diretamente em relação aos investimentos de renda fixa. Existe o risco de crédito, né, que é o risco do calote, daquela dívida soberana, daquele país não honrar com as suas obrigações, a gente vê aí recentemente o caso da Argentina, ou no caso de dívidas corporativas, né, daquela empresa não honrar o pagamento de bônus e vencimento das suas debêntures, do banco, dos seus CDBs, enfim, esse é o risco de crédito, né? Eu diria que esses são os riscos mais comuns que a gente vê. Sempre eu mesmo já discuti muito sobre risco de crédito e risco de mercado aqui nos produtos de renda fixa, nos meus produtos aqui, né, o Asa Alpha Nominal Rates e o Asa Alpha Real Rates, né? Mas a gente tem mais, eu diria que mais 3 riscos importantes aí, e talvez seja aí o foco da sua pergunta de menos óbvios. Existe o risco de liquidez, né, que é o risco, novamente, de você precisar se desfazer daquele determinado título num momento de estresse e você não conseguir fazer esse resgate porque o mercado ou está muito estressado ou simplesmente aquele ativo que você comprou, ele não tem liquidez. É importante que o investidor, no momento da aplicação, no momento do investimento, verificar se a liquidez daquele ativo é diária ou não, qual é o prazo para resgate daquele investimento. Isso acontece muito em fundos de investimento, né? Em fundos de investimento você tem fundos com liquidez diária, D5, D15, D30, D60. Então, esse é um risco importante a ser monitorado pelo investidor. E aí, do mais óbvio para o menos óbvio, eu diria que a gente também tem risco de tributação, né? Muitos investimentos
E aí aqui para falar somente de renda fixa, né, a gente tem CRI, CRA, LCI, LCA e poupança, que são isentos, né? Ou seja, o investidor não paga imposto de renda investindo naquele produto, mas isso pode mudar, né? É um risco tributário /legal, né? De que a gente tenha, ou o investidor ele aplica sem observar, né, qual é a tributação daquele título, ou então a tributação muda ao longo do tempo, e o investidor precisa ficar atento a esses riscos, e aí, obviamente, se o produto ele for tributado, a rentabilidade desse investimento vai cair. A gente tem recentemente, em discussão no Congresso Nacional, a tributação, não é em renda fixa, mas o caso vale como exemplo, a tributação de dividendos, né, de fundos imobiliários e de ações, né? Hoje esses investimentos são isentos e muito provavelmente na reforma tributária a ser aprovada esse ano, é o nosso cenário, esses investimentos passem então a ser tributados. Então, risco tributário é um risco não óbvio, espero que tenha te ajudado. E por último, né, um risco que é contrário, é o inverso do primeiro risco que eu comentei. Eu comentei que o primeiro risco é o risco de mercado, o risco de taxa de juros. A gente tem um risco aqui, que é o último que eu elenquei, que é pouco falado, que é o risco de reinvestimento, né? Ele é contrário à taxa de juros, por quê? O que significa o risco de investimento, né? Se o seu horizonte de investimento é de longo prazo, né, você deveria optar por títulos, né, por aplicações de longo prazo, né, títulos longos, né? Um título longo, quanto maior a maturidade desse título, maior o risco de oscilação de taxa de juros, né? Então, espera-se que quanto mais longo esse investimento, maior o risco de taxa de juros, mas é menor o risco de reinvestimento. O que é o risco de reinvestimento? É quando esse título vencer, você não ter o que comprar, né? Então, se o seu horizonte for longo e você comprar um título curto, ele vai vencer no meio do caminho e pode ser que num cenário de queda de taxa de juros, você perca, né, a possibilidade de investir em taxas mais altas, portanto, fazendo com que o seu patrimônio ele evolua de uma maneira combinada com o seu horizonte de investimento. Então, reinvestimento é um risco bem pouco óbvio, bem pouco falado durante as discussões de alocação. A Angélica pergunta: o que você acha do momento para alocação em crédito privado? Oportunidades? Bom, Angélica, depois do caso Light, Americanas, etc., a gente já começa a ver uma estabilização e até queda nos spreads do mercado secundário, né? Então eu diria que o pior já passou, a gente já vê esse fechamento dos spreads no secundário. No mercado primário, a gente já vê o recomeço das emissões, né, de algumas empresas. Então, dado que esse momento já ficou para trás, quando a gente olha empresas com bom reforço de caixa, setores resilientes, defensivos em momentos de instabilidade econômica, que ainda pagam boas taxas no mercado secundário, parece sim boas oportunidades nesse mercado. A pergunta do Marcos: considerando o momento atual no Brasil, o curto prazo tende a ser mais positivo para o pré-fixado ou para o pós-fixado? Bom, Marcos, existe uma regrinha de bolso, né, que vale bastante para momentos de ciclos monetários. Via de regra, em momentos em que o cenário ele é de alta de taxa de juros, né, o recomendado é mais pós-fixado do que pré-fixado nesse cenário de aumento de taxa de juros. Em momentos em que existe a possibilidade, existe o cenário concreto de que a gente vai enfrentar um ciclo de easing monetário, ou seja, um ciclo de queda de taxa de juros, os pré-fixados são preferíveis aos pós-fixados. E é justamente o momento que a gente vive agora, né? A gente passou por um momento de alta de taxa de juros relevante, né? Saímos de 2%, agora estamos em 13,75%, já tem um tempo. Existe toda uma discussão de que as expectativas de inflação estão se reancorando. A inflação de curto prazo nos próximos meses, seguramente nos próximos 5 meses, vai ser muito baixa.
E isso vai abrir espaço, certamente, para o Banco Central fazer o seu início, né, começar o seu ciclo de corte de juros. É um ciclo de corte de juros, e aí olhando o histórico dos ciclos de corte de juros, é um ciclo que tende a durar um ano e meio, né? A gente está falando em torno de 400 a 500 pontos de corte, a depender, né, novamente, da gente fazer as reformas econômicas, continuar nos trilhos em relação à recuperação do nosso rating de grau de investimento, né? Então, a gente continuando nos trilhos, a gente tem uma oportunidade interessante no mercado pré-fixado, porque sim, a gente está em vias do início do ciclo de corte de juros, tá bom? E, por fim, o Rafael pergunta, ainda tem espaço para a renda fixa crescer ou agora vai diminuir? Bom, Rafael, se a gente está falando de crescer em relação à rentabilidade dos títulos, né, eu diria que sim, né, linkado na pergunta do Marcos, né, em momentos de queda de taxa de juros, esses títulos performam muito bem. Então, eu acho que um investimento alocado em títulos pré-fixados e inflação vai performar muito bem. Se a gente está falando de volume, né, da indústria, né, eu vou lembrar, né, essa pergunta me faz lembrar, na verdade, quando a gente viveu lá Selic a 2% e diziam que a renda fixa tinha morrido, né, é o fim da renda fixa, etc, etc. E aí, isso durou muito pouco, né? A gente voltou para níveis de 13,75 e a renda fixa voltou aí com toda a força na carteira dos investidores. Um país emergente, né, como é o nosso, convive com taxas de juros maiores, convive com inflação maior, né? E nesse cenário, a renda fixa sempre vai ter um espaço relevante, né? Eu diria que até preponderante na carteira dos investidores. Então, a expectativa para a renda fixa é de crescer, para crescimento, né? Dado que a gente vai ter um movimento de queda de juros relevante vindo pela frente e, mesmo assim, convivendo com uma taxa de juros ainda alta, né? Tal como convive os países emergentes. Tá bom? Espero ter ajudado aí nas dúvidas. Qualquer dúvida, tô por aqui. Obrigado.